Om Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Param Om Namaste. Om Shanti. Shanti Shanti. Bom, retornando aqui, capítulo 11, verso 37. Nessa passagem aqui, o Krishna está apresentando a incompreensão, né? Na verdade, Arjuna está expressando a sua incompreensão para com aqueles que não conseguem reverenciar e amar o Criador, né? E não fazem nem mesmo um namaskara genuína, né? E o Krishna está tentando dizer, ou o Swami está querendo dizer, ou nós, em geral, dizemos que requer uma sensibilidade muito grande, né? O Karma Yoga é aquele que sensibilizou a mente, purificou, né, a mente, refinou de tal modo que tenha sensibilidade para algumas coisas que a mente mais densa, mais grosseira, né, ela não tem a sensibilidade para tal, para essas coisas, né? E aqui o exemplo é a música. Uma mente mais grosseira, ela talvez aprecie uma música muito violenta, grosseira, rude, né? Mas uma música realmente muito refinada requer uma mente refinada. Ishvara requer uma mente extremamente sensibilizada, refinada, para que o indivíduo possa apreciar. Nós precisamos lembrar que nossa mente é o nosso instrumento de experiência mais primordial. A gente experimenta o mundo através desse instrumento, né? Se o instrumento não estiver refinado, a gente vai experimentar o mundo de modo mais grosseiro, né? Então a gente vai viver uma vida mais a nível expressão animal, animalesca, e menos de expressão do aspecto divino contido também na natureza humana, né? Então, ou a gente se identifica com o nosso lado mais animal ou com o nosso lado mais divino. Identificação com o divino requer um processo de refinamento e purificação, no qual uma certa sensibilidade se eleva, né, no nível de sensibilidade, de tal modo que se possa apreciar determinadas coisas, entre elas a música clássica, como apresentada aqui, ou a espiritualidade, a religiosidade e, fundamentalmente, mais importante, que você tenha a capacidade e a sensibilidade para apreciar Deus. Mas os materialistas violadores do Dharma, como é que se diz? Aqueles que estão aqueles ateus que estão, né, atacando, rejeitando Deus, desafiando Deus, é a palavra que eu buscava, desafiando Deus, eles vão ser incapazes. Eles não têm uma mente que é esse instrumento primário calibrado, ajustado, calibrado de modo tal a apreciar os aspectos mais bonitos da criação, que são os mais sutis. Eles não vão ter, porque a mente ela não está sintonizada com o aspecto mais bonito da criação, que é a inteligência que sustenta a criação, que é Ishvara, que é Deus. Eles estão perdendo essa dimensão extremamente sutil e invisível, que é a fonte, né, de alegria, a compreensão, né, a percepção e a interação com o mundo através de um instrumento de experiência e conhecimento, que é a nossa mente, que foi sintonizada para apreciar o aspecto divino no âmbito desta ordem aparente.
Você entende, Alexandre? Deste modo, as pessoas acabam perdendo esta dimensão. O único caminho é sensibilizar a mente para apreciar tudo isso. Caso contrário, a vida é como a vida de um animal. Aí o Swami diz que alguém disse, numa passagem aqui de um texto, ou de um, não sei que texto é esse, alguém disse: quem não tem interesse por literatura, por música, ou pela religião, ou por Deus, qualquer outra arte, ou até mesmo, né, a gente pode incluir. Mas, né, vamos deixar o texto aqui em sua versão original. Música ou qualquer outra arte muito sutil, aquele que não tem interesse por nada disso está mais ou menos vivendo como um animal sem cauda e sem chifres. Esses indivíduos sobrevivem como animais sem pastar na grama. São animais humanos, né, que, por sorte dos outros animais, não vão disputar a grama com eles, mas irão disputar os recursos naturais do planeta também. Aquele que não consegue apreciar tudo isso, música, literatura e o Gita, é uma pessoa mais animal do que realmente humano divino. Ela não tem chifre, o mesmo conceito. Ela é mais ou menos como uma vaca. A única distinção deste texto é que não precisa comer grama. Na verdade, os animais se sentem mais felizes por terem um competidor a menos. Os humanos não estão disputando a grama com os animais. Eu preciso de um instrumento muito bem sintonizado para apreciar uma música, né? Uma música indiana clássica, entre outras. Do mesmo modo, se eu não consigo apreciar Deus, se eu não consigo, né, perceber Deus, compreender, não é devido à ausência de Deus, mas é porque o meu instrumento não está refinado o suficiente para entrar em contato com o Criador. Eu não consigo estar sintonizado com Deus em sua natureza Vishvarupa, cósmica. De qualquer forma, por aqueles que não saudariam você, por que as pessoas não se tornam devotas? Se elas fossem sensíveis, se elas tivessem uma mente sensibilizada, elas se tornariam devotas. A sensibilidade da mente é que define a glória do Senhor para, em relação ao indivíduo. A glória do Senhor é sempre ali, mas a sensibilidade da mente é que permitirá ao Jivatma de apreciar o Senhor, ou não. Você é o Criador, você é o Deus dos deuses, você é o Brahmaji original. Nós sabemos que o Brahmaji ele aparece manifesto através das três ordens, né? Na verdade, como Paramatma também, mas aí a totalidade do causal, ele é referido como Brahmaji, neste caso, o Ishvara. No corpo sutil, ele é referido como Hiranyagarbha, e no corpo físico, ele é referido por Virat, né? E você está acima dessas três entidades. Você é o criador original, você é o Adi criador, o primeiro, o original. Adi Shankaracharya, o Shankaracharya original. Você fundamentalmente é o Brahman livre de atributos. Você é o Ananta infinito.
O tempo e o espaço não existem em você, mas não existem para você. Você não existe no tempo e no espaço. Você é o Senhor de todos os devatas. Você é o pano de fundo, você é o substrato, você é a morada do universo. Você não vive no universo, no cosmos. O cosmos é uma mera projeção aparente dentro do âmbito de você. Tá? Exaltando Ishvara em sua natureza nirguna, esse ponto, né? Você é a causa, você é o efeito, você existe além de tudo isso, etc, etc, etc. Você é diferente da causa, diferente do efeito. Isso nos traz ao próximo arquivo, arquivo 38 a 43. Nós vimos que, seguir um pouco do recap de Swami Paramarthananda, ele vai estabelecendo o contexto de novo, dizendo que Arjuna ficou encantado no início, assustado no segundo momento, no terceiro momento, ele desenvolveu a devoção e a apreciação pelo Senhor em sua totalidade, depois de ter obtido a visão cósmica, a compreensão dele, de Deus como a totalidade de tudo. Mas aí ele, em retrospectiva, lembrando do princípio destruidor do Criador, ele apresentou essa questão. Eu pensei que você fosse só amor e compaixão, mas eu vi que você consegue engolir e destruir tudo, devorar tudo. Você é o tempo, né, como foi colocado nos arquivos passados, né? Quando Arjuna apresentou essa pergunta, o Senhor Krishna respondeu, ele disse, não é a questão de ter compaixão ou ódio dos meus jivas, né? Eu sou um sistema. Eu não tenho nenhuma preferência, eu não gosto de uma coisa e nem desgosto de outra coisa. Eu concedi a vocês o livre-arbítrio, uma mente e inteligência com inteligente, capacidade de discernir e escolher, e eu apresento um campo de objetos de escolha, um campo de objetos de palavras, atitudes e ações à sua disposição, e vocês irão todos colher os resultados, os frutos do seu comportamento de vocês, da conduta de vocês. Eu fico de fora observando os meus jivas, passando pelos prazeres e as dores da vida, que são todas elas efeitos do exercício dos seus livre-arbítrios, né? Então, tudo isso é bem claro, foi explicado. Eu sou o mesmo com todos os meus jivas, eu não odeio ninguém, eu não amo ninguém, mas aqueles que me adoram genuinamente, com o coração transformado, eles vivem em mim e eu vivo neles. Por quê? Porque eles se resolveram em Ishvara, compreenderam que Ishvara é a inteligência suprema que está mantendo o nosso próprio corpo vivo, todas as funções fisiológicas, autônomas. Então, Ishvara é a totalidade de todas as leis que sustentam a nível físico o nosso corpo, a nível químico e do ponto de vista psicológico, emocional, as leis éticas, morais e psicológicas que concedem a nós, que condicionam o nosso parábada, né? Então, aqueles que compreenderam essa visão total do Senhor, que não é uma entidade movida por ações e seus resultados, mas é um sistema preciso e inteligente que nos concede essa oportunidade. Qual a oportunidade? Prazeres e dores, mas por que poderia ser só prazeres? Não, se fosse só prazeres, vocês não cresceriam.
Eu dou a vocês o livre-arbítrio, eu dou um campo de interação e ali vocês vão estar exercendo as suas escolhas de momento a momento e saibam que existe muita manipulação por controlarem as suas escolhas, que também é uma forma de vocês exercerem o livre-arbítrio, né? Mas ainda assim é uma forma de doutrinação que compromete realmente a discriminação do indivíduo humano, né? Meu trabalho é apenas manter essa ordem, essa estrutura, e para manter essa ordem, né, eu defini essa lei da causalidade, causa e efeito, ações e resultados. Portanto, vocês me desculpem, mas o Karma Pala, eles vêm de vocês, não realmente de mim. Vocês são totalmente responsáveis pelos Karma Palams, né? Os parábadas, os resultados de tudo aquilo que vocês fazem a nível individual e coletivo. A minha compaixão é simplesmente aquela de conceder a vocês o livre-arbítrio humano, e não é à toa também, porque vocês têm que merecer o nascimento humano, as escrituras dizem. A minha compaixão é simplesmente, né, conceder a vocês essa oportunidade, digamos assim, o exercício do livre-arbítrio com uma mente consciente, extremamente condicionada pela ignorância, pela mentira, pelo engano, mas ainda assim com aquela faísca de discriminação e de inteligência que nos permite até mesmo corrigir tudo isso. E é importante corrigir tudo isso para que a gente possa distinguir, discriminar e discernir sempre melhor e melhor o Dharma do Adharma, o Adharma do Dharma. Essa é a primeira discriminação importantíssima. As pessoas que acreditam que discriminaram Sati de Mithya, mas que continuam totalmente confusas entre Dharma e Adharma, é um exemplo típico daquilo que eu digo, né? O Yanni da boca para fora. Quando o Karma Pala acontece de ser muito doloroso, parece que o Senhor é cruel, mas agora que eu compreendo, eu vejo o positivo em tudo isso. Eu vejo que essa dor serve o propósito de, da possibilidade que eu tenho de redirecionar a minha vida, mudando determinados padrões de comportamento e de ações. O sofrimento existe, é exaustivo, o Papa Pala, né, está sempre ocorrendo. Em vez de eu ver como uma exaustão, né, constante, um sofrimento, uma dor, eu tenho que ver como uma possibilidade de aprendizagem. E como nós vimos na aula passada, o Swami apresentou isso como um truque. Quando você estiver sofrendo, você pode lembrar do que o Swami nos disse, né? Saiba que você está esgotando o Papa. De positivo é você está pagando os seus pecados na linguagem brasileira. Quando o médico prescreve um tratamento doloroso, você pode ver de duas maneiras. Ah, o médico está me dando uma injeção e a injeção dói, e eu detesto a picada da injeção. Mas se você for uma pessoa madura, né, não a picada, mas a química, eu posso receber isso com uma atitude de gratidão. O médico está me ajudando a restabelecer a minha saúde. As dores da vida, elas servem o propósito para que os meus jivas se reexaminem, né, suas atitudes e ações e possam restabelecer a saúde do Dharma, saúde do campo dármico. Removendo as negatividades a nível pessoal é o único modo. Não existe nenhuma revolução através meramente das armas que possa restabelecer o Dharma. Somente o crescimento espiritual, a elevação espiritual, a remoção dessas impurezas grosseiras, o refinamento do complexo corpo-mente sentidos que chega ao ponto de se tornar um devoto de Ishvara, porque desenvolveu esta sensibilidade, isso sim pode e irá transformar
as nossas civilizações e civilizações, né, referidas aqui e ali como Satyugas, né, condicionadas por mais méritos do que deméritos. Portanto, saiba que Papam, os Parabada Papans, né, os Papam Paravadas, é uma forma de purificação espiritual. Doença. Você está sendo purificado através da dor. Olhe para o sofrimento do mundo como uma forma de purificação, embora você não compreenda realmente, claramente, essa equação kármica, mas a compreensão que nos foi dada no Gita nos permite, sim, compreender tudo isso. A questão é que esses ensinamentos do Gita, eles jamais podem ser provados, validados cientificamente, matematicamente, por exemplo, entendeu? Você não pode desenvolver equações matemáticas complexas que provem a lei do karma. A lei do karma é uma equação além da compreensão da nossa matemática, muito provavelmente, então, até mesmo através do auxílio do AI mais inteligente, né? Então, a purificação, ela é um fato. E a gente precisa observar isso e compreender isso no âmbito de nossas próprias vidas. Ah, não, mas eu sofri tanto e não cresci, né? Então, tudo bem. Saiba que pelo menos você exauriu o Papa Karma. Ah, mas como eu vou saber se eu vou nascer de novo? Se você não desenvolveu a sensibilidade para compreender, né, os ensinamentos que, né, relevam, né, essas lógicas de que todos nós nascemos, né, do nosso corpo de vasanas, de tendências, que sobrevive à morte do corpo físico e permanece retida no corpo causal, são essas vasanas que produzem um novo corpo através da inteligência do Senhor, do sistema Ishwara. Se você não compreendeu isso ainda, que você é fruto das vasanas de nascimentos anteriores, aquilo que você trouxe contigo, né, como a seu saco de vasanas, produz o seu nascimento. Se você ainda não conseguiu a sensibilidade intelectual, a pureza, a discriminação para visualizar isso, então saiba que a dor e o sofrimento está permitindo a você a purificação através da dor, pagando pelos seus erros de atitudes e condutas na vida. Portanto, que a minha oração seja: conceda uma força interior, uma força emocional, espiritual, religiosa, que me permita redirecionar o curso da minha vida e modificar a perspectiva que eu tenho em relação ao Senhor. E que eu possa fazer namaskara genuíno que vem do fundo do meu coração mais íntimo. Tudo isso está me purificando, né, e removendo e gastando os meus deméritos. Quando esse entendimento chegou a Arjuna, ele ficou encantado com o Senhor e intelectualmente ele ficou vislumbrado assim: uau, agora eu compreendo, né, o porquê dos Mahatmas terem esta reverência, esse amor tão grande por Saguna Ishwara. Por que eles têm essa atitude devocional para com Saguna Ishwara? Por que eles não ficam confusos ao ver tanto sofrimento no mundo? Por que eles não ficam com dúvida a respeito do Senhor, né? Porque o Parabada doloroso está ocorrendo para a humanidade. Isso não faz do Senhor um cruel, ele faz simplesmente do Senhor um sistema que nos concede essa possibilidade. Eu preciso compreender o Senhor devidamente. Bhagwan pode
e pode, e talvez aqui, segundo Swami, ele diz que nas escrituras, alguns textos védicos, ele é descrito como o senhor dos médicos, aquele que às vezes nos dá uma prescrição muito dolorosa. Ah, você vai ter que parar de comer muito, parar de comer isso, isso e aquilo, tem que parar de comer açúcar e tem que fazer exercício, cara. Oh, meu Deus, tudo que eu não gosto ele quer que eu faça, né? Então, o senhor é o médico dos médicos. A prescrição está toda ali nos Vedas, né? Para que a gente possa estudar, observar e identificar os nossos erros de condutas que produzem os deméritos e que a gente possa gradualmente, mas certamente, transformar o nosso campo de vasanas, o nosso corpo de vasanas. Então, nós vimos tudo isso até que a Juna chegou no ponto de dizer que eu compreendo você, eu compreendo os nossos Mahatmas, eu não compreendo, mas eu compreendo aqueles que estão aí sempre te desafiando, sem nenhuma reverência e amor por você. Alguns deles têm ódio por você, eles querem destruir você, mas você é o indestrutível, imperecível Criador. Você está além de tudo isso. Pessoas imaturas não te entendem. Marcelo, você faz uma pausa de 2 minutos, por favor? Ou 1 minuto. Um short. Pessoas imaturas não te entendem, portanto, elas acham que você é injusto e cruel. Mas as pessoas maduras te entendem completamente. Você é além da justiça e da injustiça. Você é o sistema que sempre tende a equilibrar o justo com o injusto, a injustiça com a justiça. O Dharma é um sistema que se recalibra, né? Existem momentos que a injustiça, a opressão, a dor, a violência predomina. E existem, dizem alguns, planetas e planetas, né? E nós nascemos no planeta dos bárbaros e não tem nada que a gente possa fazer, mas compreender que é o que nós merecíamos, né? Se existem outros planos físicos melhores, e se tivermos que voltar, a gente inicia o Vedanta Brasil lá depois de novo. Tá? Mas vai precisar do Marcelo, hein, Marcelo? Não pode ter moksha e depois não querer mais voltar, não, hein? Eu não sou capaz de entender certas experiências da minha vida, não porque as experiências sejam injustas, mas porque eu não tenho a visão completa, né? Que segundo as escrituras e segundo a lógica, né? Ela vai além de um simples nascimento, são diversos nascimentos. A viagem da alma individual passa por inúmeros nascimentos, quase que infinitos nascimentos. Não necessariamente todos eles como humanos, né? Mas inúmeros nascimentos. Mas a gente fica com a mente estreita sem compreender o porquê de tanto sofrimento e a ideia de injustiça sempre vem à tona, né? Mas se nós estamos sofrendo por estarmos num determinado planeta, num momento específico, numa situação específica, e aí uma tragédia ocorre, né? Nós precisamos de lembrar desta perspectiva, né, ampla do que seja o Criador e o relacionamento entre Jivatma e Ishvara, para que a gente possa receber o Parabada qualquer que seja, sem choradeira, sem reclamação. A gente lembra de quê?
Eu não sei exatamente, eu não consigo lembrar qual foi o meu café da manhã na segunda-feira passada. Imagina as atitudes e ações que eu fazia 30, 40, 50 anos atrás e muito menos em vidas passadas, né? A nossa visão é muito estreita, nós precisamos das escrituras para que a nossa visão seja amplificada, ampliada. E aí nós temos a história do Dharmaputra aqui, que é a personificação do Dharma. A vida dele era uma constante experiência de papakarma, uns parábadas horríveis. E ele sempre ali, obedecendo, seguindo, observando os Dávidas, o Dharma, né, as leis. Aí um dia ele teve a dúvida. Ele fala: Senhor, como pode ser tanto sofrimento designado a mim? Eu observo e sou um devoto do Senhor e observo as suas leis. Por que eu? Por que eu? Por que eu? Né? O Senhor me diz: esse por que eu é uma atitude conhecida por todo ser humano. A gente diz por que eu, mas a gente deveria colocar uma outra palavrinha nessa frase e dizer por que não eu? Né? Por que não eu? Por que eu penso que o sofrimento só pode chegar aos outros, mas jamais a mim? Né? Que ideia é essa que eu tenho? Dharma Putra teve essa dúvida na floresta, ele ficou frustrado e bravo com o Senhor por causa de muita injustiça que estava ocorrendo no mundo. Então, os rishis, os sábios, vieram e contaram essas histórias a ele. O próprio Dharmaputra teve que ser consolado, porque ele teve um momento de crise existencial, no qual ele se perguntava por que tanta injustiça. Nessas histórias, o que os rishis apontam é que ninguém pode escapar do karma pala, seja a nível pessoal como coletivo. Até mesmo os devas, os deuses, quando eles encarnam como avataras ou recebem o avatara, tá? Até mesmo os devatas, quando eles são designados a descerem no planeta dos bárbaros como avataras, até eles passam por parábadas de dor, prazeres e dores, parábadas difíceis. Se existe um remédio para prevenir as experiências de dores e sofrimento, de alegria e tristeza, então Nala, Rama e Yudhishthira nunca teriam sido atingidos por aflições. Panchadasi, nós vimos essa passagem no capítulo 7, verso 156. Existe um remédio para prevenir as experiências inevitáveis de prazeres e dores, alegrias e tristezas, então Nala, Rama e outros nunca teriam sido afligidos por aflições. Em outras palavras, não existe modo, remédio para evitar os prazeres e dores da vida. Se nós aparecemos aqui, nesta ordem dual, física, material, no planetinha dos bárbaros, a gente irá experimentar um fluxo constante de alegria e tristeza, de prazeres e dores, os pares opostos sempre presentes. Não existe remédio, mas existe um remédio. Qual seria o remédio? Ah, Mariné, você que é inteligente? Ok. Qual seria o remédio para passar por tudo isso, né? Por essa vida aqui, É, apesar de receber é. os papas, né? Karmas, tudo, seria as escrituras, né? A compreensão do chegar nesse
as escrituras e ter essa compreensão. Exatamente. Não existe um remédio para prevenir a experiência de prazeres e dores, de alegria e tristeza, mas existe um remédio para prevenir, sim, tudo isso. Através desta a profunda compreensão que transforma, né? Você vai converter os momentos que antes criavam aflições na aceitação alegre, né? Você vai convertendo as experiências de dores em praçada, em outra palavreada. Então, os prazeres e dores estão chegando. Então, o Karma Yoga avançado, ou Yanni, ele não se exalta com alegria, né? E não se deprime com a tristeza e a dor, tá? É aí que surge o conceito do caminho do meio. Se todos os sofrimentos da vida tivessem cura, então Rama não teria sofrido, etc, etc. Eles sofreram porque eles tinham papas, e papas, neste nível, só pode ser curáveis através da exaustão, exaurimento dos papas. Nós aceitamos com gratidão porque nós temos uma compreensão do sistema Ishvara e aceitamos com gratidão no coração. Aceitar com gratidão no coração de novo, todo esse processo de desenvolvimento dessa sabedoria espiritual, ele é um ciclo retroalimentado, tá? Porque quando chega um parábado difícil, doloroso, a mente, naquela condição, ela tende a esquecer os ensinamentos e começar a sofrer. Por que isso? Por que eu? Isso, aquilo, né? Que injustiça, por que tanta dor, etc, etc. Porque a mente, ela ela perde a discriminação no momento de aflição, né? Então a gente não pode esperar para a mente se desenvolver com esta sabedoria, com esta força, equilíbrio, para dizer para Ishvara, ok, agora Ishvara você pode mandar os parámetros mais difíceis porque eu já estou preparado. Não, a gente tem que ir se preparando sempre, né? O problema é que a maioria das pessoas, elas querem se preparar quando elas estão sofrendo, quando estão em aflição. E quando estão em aflição, a discriminação, ela está comprometida e o indivíduo cai na atitude, por que isso, por que eu, etc, etc. Então, a gente precisa se preparar quando nós estamos muito bem, curtindo circunstâncias boas, estáveis, favoráveis. Nos momentos bons, a gente precisa fazer a preparação. É como aquele cara que tinha uma casa, ele sempre soube que ali era uma área da Califórnia que podia pegar fogo, e ele nunca pensou em cavar um poço para ter uma forma de defender a sua casa, né? Aí um dia chega esse fogo e o fogo começa a avançar rapidamente. Aí 2, 3 dias antes do fogo chegar na casa, ele começa a cavar o poço, mas foi tarde demais, né? Então, a gente cava o poço quando as circunstâncias são favoráveis. A gente faz esse trabalho de fortalecimento, de preparação, né? Quando as circunstâncias são boas, porque quando elas são difíceis, a gente perde a discriminação e a capacidade de desenvolver esta sabedoria bem estabelecida que nos permite esta equanimidade a respeito dos punhapapas. O Swami fala sobre isso. Essa preparação mental a gente nunca deve esperar até o sofrimento e a aflição chegar. Se você espera, depois, primeiro, não tem tempo. Segundo, a sua mente vai ficar aflita. E se você começar a querer dizer, não, não, eu sou a consciência, eu sou livre de tudo isso, eu sou livre de tudo isso, não vai produzir resultado, porque é simplesmente uma repetição mântrica, mecânica. Se você quer desenvolver uma imunidade física, fisiológica, né? Você deve ter um certo estilo de vida, né? No qual você evita muito estresse,
e faz exercícios e relaxa e etc, etc, né? Mas se você não faz nada disso e fica doente, depois é muito difícil você desenvolver uma imunidade. A imunidade tem que ser desenvolvida a nível físico quando nós estamos bem de saúde. Quando a gente está mal de saúde, a imunidade está lá embaixo, é difícil levantar a imunidade. Isso é muito importante nos dias de hoje, né? Muito importante. Todas essas injeções por aí, essas pandemias, etc, etc. Tem que ficar esperto e tem que manter a imunidade física lá em cima. Do mesmo modo, a nossa preparação mental para isso, nós temos que fazer, não no momento de sofrimento, mas quando as coisas estão bem. De modo que nós tenhamos essa força e equilíbrio mental, emocional, psicológico para aceitar tudo como praçada. Tudo de acordo com o karma, tudo me permitindo a oportunidade, né, de compreender melhor Ishvara e reorientar a minha vida. Eu preciso desenvolver uma vasana de tal modo que quando os papas difíceis ocorrerem, eu tenho essa vasana à minha disposição, me protegendo. Quando a gente fala de vasana, a gente não fala somente de um programa que você pode comprar na internet ou no Microsoft, é um processo no qual o indivíduo ele reprograma a sua mente subconsciente, o corpo causal, cultivando vasanas totalmente alinhadas com a realidade de Saguna Ishvara, Deus, realidade de Deus, né? Do Dharma, da consciência, Satya. Então, essas vasanas, elas precisam estar bem estabelecidas e esta é a única proteção, é o único escudo que nos permite realmente aceitar aquilo que nós não podemos rejeitar, que é o Parábhada Manifesto. Se eu não posso rejeitar um Parábhada, eu preciso me fortalecer para aceitar todos os Parábhadas. Mas eu tenho que fazer isso sempre, gradualmente, dia após dia, de modo que essa vassana de aceitação grata de tudo como praçada possa realmente, efetivamente, me proteger das aflições mais extremas da vida. Temos que aproveitar a nossa saúde, nós temos que aproveitar este momento esse no qual a nossa civilização, as nossas sociedades ainda não estão numa condição de extrema turbulência e aflição que está chegando, sempre mais, sempre mais, sempre mais. É global tudo isso. Nós temos que aproveitar enquanto o tecido da nossa civilização ainda nos permite uma certa condição para fazermos esse trabalho espiritual. Porque quando a casa começa a pegar fogo, e eu não falo isso para semear o medo de ninguém, mas simplesmente para alertar as pessoas. Quando a casa pega fogo, aí é muito difícil encontrar soluções, principalmente se você não cavou o poço antes. Precisamos de fazer tudo isso quando as coisas estão bem, favoráveis. Me dê força para aceitar o meu parábada, e esta força tem que vir através do exercício do meu livre-arbítrio, né? E a minha determinação em crescer e me fortalecer espiritualmente. Uma vez que essa compreensão frutifique com maturidade, somente reclamar do Senhor, sem criticar o Senhor. Ah, eu não critico o Senhor, eu critico tudo na vida. Se está criticando a vida, você está criticando o Senhor, né? Nós vimos tudo isso. As pessoas não têm reverência e amor pelo Senhor porque elas são imaturas. Elas não desenvolveram essas vasanas religiosas e espirituais que nos concedem esta força mental e emocional para aceitar as aflições da vida como praçada. Não que não vá doer,
Pode doer fisicamente, pode doer psicologicamente, mentalmente, emocionalmente, mas é uma dor que é administrável, como o Swamiji sempre coloca. É uma dor que não irá destruir a sua discriminação, entendeu? Ok? Alguma questão? Nenhuma reclamação? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti Shanti Om Namaste.